Olá, vamos entender o que é o Lean Manufacturing, mas antes vamos compreender o sistema de produção clássico para poder ficar mais claro como surgiu a necessidade de um novo método de se produzir. Então vamos lá. O sistema clássico de produção defende a ideia de que deve existir sempre um estoque intermediário entre dois ou mais estágios de produção, de modo que se houver algum problema em um dos estágios, o estágio seguinte não será afetado imediatamente, pois haverá um determinado tempo para resolver o problema. Porque este estoque intermediário garantirá o funcionamento dos seguintes estágios durante um tempo. Porém, essa ideia não é a melhor, porque qualquer estoque que existe significa que dentro da sua empresa existe capital parado, que não gera lucros, gerando desperdícios e ineficiência. Pensando assim, foi criado pelo sistema Toyota de produção, o Lean, que tem como objetivo acabar com desperdícios, utilizando pouco estoque, com flexibilidade, melhorando layouts e assim conseguindo atender às necessidades dos clientes, conforme eles querem e na hora em que eles desejam. E com isso foi criado o Just in Time, que tem por objetivo atender a demanda de produtos com qualidade e sem desperdícios. Ele se baseia na ideia de que nenhum produto deve ser produzido, transportado ou até mesmo comprado antes do tempo certo. Com o Just Time, diferente do sistema clássico, se der um problema na linha de produção, posteriormente os seguintes estágios também serão parados, afetando toda uma linha de produção. Com isso, causará muita pressão interna, ocasionando em uma necessidade de ter ações preventivas, a fim de evitar mais problemas durante a produção, além de ter mais comprometimento dos colaboradores. Afinal, ninguém quer ser acusado de negligência por parar uma linha de produção. Isso tudo resultará em mais eficiência, comprometimento dentro da empresa, menos desperdícios e menos capital parado com estoques. Outra ferramenta, método do sistema Toyota de produção, é o Jidoka, que significa dar autonomia aos operadores, onde os mesmos podem parar a linha de produção. Caso encontre algum problema ou defeito durante a produção, garantindo mais qualidades no produto. Ele foi criado a partir de um dispositivo que conseguia parar uma máquina automática imediatamente, caso fosse encontrado algum defeito durante a fabricação de algum produto. Essa maneira era eficaz, pois evitava o superprocessamento e diminuía a quantidade de trabalhadores, que ficavam exclusivamente na gestão de qualidade. Seu conceito diz que os colaboradores devem ter autonomia para tomar decisões e, caso identifiquem algum defeito durante o processo de produção, podem parar imediatamente esse processo, para que esse produto com defeito não esteja processando em outras etapas, eliminando a possibilidade de haver problemas futuros. Com isso, garantir qualidade na fabricação de produtos, devemos levar em consideração que a responsabilidade não é somente de um setor de produção, mas sim de todos os colaboradores, visando uma produção eficiente e de maneira correta. Takt Time é um termo que vem do alemão Taktzeit, em que takt significa ritmo e zeit significa tempo, ou seja, podemos defini-lo como o tempo em que se deve produzir uma peça ou produto, baseando no ritmo de vendas para atender a demanda dos clientes. Takt Time se baseia na demanda do mercado, ou seja, o ritmo do mercado. Desta forma, o ritmo de linha de produção deve ser estabelecido para que não haja produção em excesso, nem em falta, estabelecendo um fluxo contínuo. Para calcular o Takt Time, fazemos da seguinte maneira: pegamos o tempo disponível de produção e dividimos pela demanda, ou seja, pela quantidade de produtos a ser fabricados. Para isso, é preciso saber o tempo de produção, para podermos dividir pela demanda. Por exemplo, se uma empresa trabalha 9 horas por dia e tem 1 hora de almoço, subtraímos esse horário de almoço, então temos 8 horas de trabalho por dia. Para calcular a demanda, dividimos a quantidade a ser produzidas por mês pela quantidade de dias de trabalho, resultando na quantidade a ser produzida por dia. Por exemplo, se uma empresa tem uma demanda de fabricação de 200 peças por mês
e são trabalhados 20 dias no mês, dividimos as quantidades a ser produzidas pelos dias trabalhados, ou seja, é preciso produzir 10 peças por dia. Para facilitar o cálculo do takt time, transformamos as horas a ser trabalhadas em minutos, ou seja, 8 horas vezes 60 minutos, o que é equivalente a 480 minutos. Após, é só dividir 480 minutos pela quantidade de peças a ser produzidas por dia, que são 10. Com isso, temos 48 minutos, que é o tempo que será gasto para produzir cada peça. Essa é a base do takt time, saber quanto tempo será necessário para produzir cada peça ou produto para atender a demanda. Um exemplo prático que podemos citar que utiliza esses 3 métodos no dia a dia seria dentro de casa mesmo. Por exemplo, ao fazer um almoço, o que temos que levar em consideração a quantidade de pessoas que serão servidas, pois a partir disso podemos calcular a quantidade de alimentos a serem feitos, para que se possa cozinhar somente o alimento necessário, assim evitando o desperdício. Durante o preparo, devemos estipular tempo para fazer cada acompanhamento, para que todo o almoço esteja pronto dentro do horário e que nesse meio tempo os acompanhamentos não esfriem até finalizar todo o serviço. Também temos que ficar de olho em todo o processo, porque se estiver faltando tempero ou até mesmo estiver salgado, podemos intervir a fim de obter um resultado final melhor. Sem perceber, utilizamos alguns métodos do Lean no dia a dia e nem percebemos, métodos que são indispensáveis, mas que fazem toda a diferença.